Boa noite, galerinha! Tudo bem? Professor André aqui. Hoje nós vamos continuar nossa correção da prova do Enem 2019 de linguagens, códigos e suas tecnologias. Lembrando a vocês que nós estamos fazendo a prova amarela, tá? A prova referente ao primeiro dia, tá? E na nossa live nós chegamos a corrigir 10 questões. Hoje nós vamos corrigir mais algumas nesse vídeo aqui prévio, tá? A gente tinha feito até a questão 15. Hoje eu vou continuar na 16 para que a gente faça aqui a correção da 16, tá? A questão 16 tem dois textos, ela é composta por dois textos, um escrito assim, extratos. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo, pois o idioma retém em si mais memórias que seus falantes, e como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si impressão das eras pelas quais passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros de registros e catálogos. Aquilo que contém pode apenas ser consultado, em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma biografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim detalhado. Tá? Então, nesse texto 1, o autor, tá, ele compara a língua e a influência de uma língua sobre a outra, né? Quando uma língua morre, quando você passa de uma língua morta para uma língua viva, né? Ele compara a língua a um experimento arqueológico, né? Então a gente sempre fica com registros das outras línguas, da língua morta. É o caso, por exemplo, da passagem do latim, né, o idioma que era falado no mundo antigo, sobretudo pelos povos romanos, que colonizaram boa parte do mundo, né, durante o Império Romano, e que deu origem aí a diversas línguas, inclusive a língua portuguesa. Né? Nós temos ali português, espanhol, italiano, e todas essas línguas, de certa maneira, elas têm ali indícios do latim. Tá? No texto 2, vamos ver o que fala aqui. Na reflexão gramatical dos séculos XVI e XVII, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste, sobretudo, de item básico fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas português e castelhano por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe, assim, é uma acusação de dissemelhança com o latim. Beleza, né? Península Ibérica que foi colonizada, né? Sobretudo antes do século XIII, né? Muito ali entre os séculos IX e XIII, pelos árabes. Nós temos um califado, né? Um califado omíada, na Península Ibérica, e é claro que o português e o espanhol eles receberam influências do árabe, né? O que, de certa maneira, para alguns linguistas mais puristas, isso desqualifica um pouco tanto o português quanto o espanhol, né? Esses linguistas do século XVI e XVII desqualificam o português e o espanhol como uma língua latina. Tá? Aos árabes é associada a visão do outro, a visão do perigoso, a visão do pouco civilizado, né, do herege, sobretudo, né, pensando que Portugal e Espanha eles crescem enquanto nação sobre égide do cristianismo. Tá? Então, relacionando-se às ideias dos textos a respeito da história e memória das línguas, quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que... Então, o que esses dois textos falam sobre a formação da língua portuguesa, tá? Vamos ver aqui. Letra A diz assim: a presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como um índice de riqueza. Letra B.
Estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa? Não, o texto diz justamente ao contrário. O texto 1, né, diz que é difícil você estabelecer uma precisão como você estabelece, por exemplo, com a arqueologia, a geologia ou a paleontologia, tá? Letra C. O português é resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Perfeito, né? Usando aqui a metáfora das camadas geológicas, né, do texto 1, o português ele carrega marcas, seja positivas, seja negativas, são marcas culturais de outras línguas. Não há nenhuma língua pura, né, gente? Alguma língua que seja pura, né? Essa noção ali de língua pura, né, muito acionada pelos estudiosos da linguística no século XIX, né, tá ligada a um pensamento racista, racial, de superioridade racial, mas que não existe, tá? Então, muito bonita a questão, mais uma questão sobre linguagem, língua e linguagem, né, que foi o primeiro vídeo que eu coloquei para vocês aqui no canal. É justamente o vídeo que eu explico as relações entre língua e linguagem, questões que caem muito no Enem, né, como eu venho destacando aqui com vocês nessas correções das provas. Na questão 17, ela retoma um outro conceito importante, tá? Que nós trabalhamos na live, né, que é o conceito de texto injuntivo. Lembrem-se do que eu expliquei para vocês do texto injuntivo. Texto injuntivo é aquele texto que dá dicas, né? Então ele está em manuais, bulas de remédio, manuais, regras de jogo, né? Ele é marcado ali pelo verbo do imperativo, no comando, né? Então esse texto aqui, o texto 17, ele vai dar ali algumas dicas, né, de como agir contra o bullying, como a pessoa que sofre o bullying e quem está, né, ao redor dessa pessoa deve proteger essas pessoas do bullying, né, cometido pelos praticantes, né, infelizes desses atos aí, tá? Faz com que o bullying passe à história. És vítima? Aí fica a dica aí para as vítimas, ó. Fica calmo. Os bullies, né, que são quem comete o bullying, né, adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não dês troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho com o bully. Junta-te com teus amigos. Mostra-te confiante. Não demonstre medo e acredite em ti. Tá? Conta uma pessoa de confiança o que está acontecendo contigo, tá? Conheces alguma vítima? Então, dicas aí para quem conhece vítima de bullying, tá? Nunca deixes o teu amigo sozinho. Assim farás com que ele se sinta seguro. Ajude-o a contar a alguém de confiança o que se passa, né? Conhece o agressor? Né? Tente convencê-lo a mudar seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncie o caso às autoridades, tá? Então vamos lá. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar. Perdão que eu subi aqui. Para conscientizar. Opa! Só um minutinho, gente. Tive um probleminha aqui no controle aqui. Bom, vamos retomar aqui. Pronto, sem problema. Para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no, vamos lá, letra A, chamamento de diferentes atores sociais, né, de pessoas que participam, né, do processo aí, tanto quem comete bullying quanto quem é vítima, né, e quem está ao redor das vítimas, né, pelo uso recorrente de estruturas injuntivas, né? O que são estruturas injuntivas? Já expliquei isso para vocês, né, em correção anterior, né? O bullying, né, ele tem como o texto injuntivo ele tem como característica, né, justamente dar orientações sobre alguma coisa, né? Então, esse texto aqui do bullying é mais um texto injuntivo, como a gente viu aqui
né, que já tinha caído em questões anteriores dessa prova de 2019. Vamos lá. Na questão 18, ela diz assim: esporte e cultura. Análise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Né? Então, os indígenas eles vão adquirir ali práticas de jogos, perfeito? E eles vão esportivizar, ou seja, né, eles vão colocar regras de jogos, né, dentro das práticas esportivas, né, corporais nos jogos dos índios. Né? Então é tentar integrar, né, tanto a cultura indígena quanto a cultura ocidental. Então vamos ver aqui. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como pinturas e adornos corporais, e modernos, como a regulamentação, fiscalização e a padronização. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém, sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único da competição. A relação entre os elementos tradicionais e modernos dos jogos indígenas, né, desencadeou há uma padronização de pinturas e adornos corporais? Não há uma padronização, muito pelo contrário, há uma hifenização, ou seja, uma mistura, né, de elementos tradicionais com modernos. B, sobreposições de elementos tradicionais sobre os modernos? Não, também não há uma hegemonia do moderno ou do tradicional sobre o moderno. C, individuação das técnicas apresentadas em diferentes modalidades? Não. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva? Né? Sim. Então você legitima, né, a pintura dos corpos dentro de uma ideia de jogo, de esporte. Né? Então a letra D aqui é a correta. Tá? Mais uma questão que trabalha aí com análise textual, interpretação textual, e que exige de você, né, a compreensão de uma visão, que eu vou chamar aqui, mais ampla sobre aspectos culturais. Né? Então, a prova do Enem, como a gente tem percebido, ela trabalha com várias dimensões da cultura, não só da nossa cultura ocidental dominante, né, cristã ocidental, como também de outras culturas que configuram o que a gente chama de Estado, né, Nação Brasil, né, que convive com diversas nações e diversas etnias. Tá? Então vamos lá. Essa questão 19 aqui é muito bacana, né, que é uma questão que trabalha com o lado lúdico. Né? Nós temos aqui uma carta, essas cartas de jogos, né, que normalmente nas cartinhas de jogos, né, de carrinhos, né, de heróis, né? Normalmente você tem forças, fraquezas, né? E ela coloca aqui o Marcelo Gleiser, que é um dos cientistas mais conhecidos do Brasil contemporaneamente, né? A carta vai colocar assim: Marcelo Gleiser, área de atuação, ele é um físico, astrônomo, contribuição mais famosa, seus livros A Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu, nascimento 19 de março de 1959, Alma Mater, né, onde que ele estudou, né, onde que ele fez os seus estudos, na PUC-Rio, na UFRJ e no King's College de Londres. Né? O texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte um gênero textual ao... Né, o que ele está subvertendo? Né? Então, em vez de você ter ali uma biografia clássica, né, que você vai lá no Google, bota lá Marcelo Gleiser, aí vai aparecer o ano dele, nascimento, todas as informações dele, com o que ele trabalhou. Né? Em vez de ser uma coisa mais clássica, ele traz esse lado lúdico do jogo. Né? Então, letra A, vincular as áreas distintas do conhecimento? Não. Evidenciar a formação acadêmica do pesquisador? Não. Relacionar o universo lúdico a informações biográficas? Sim. Né? Então, você pega ali o aspecto lúdico do jogo, né? Os jogos normalmente são jogados por crianças, né? Por adolescentes, e você junta com essas informações que são biográficas. Né? É muito bacana essa questão, né? E que quem dera, né, que em tempos atuais nós defendêssemos a ciência dessa maneira e os nossos heróis
em vez de políticos fossem cientistas, né? Fica a minha crítica aí. Vamos lá, questão 20, né? A questão 20 diz assim: toca a sirene na fábrica e o apito como chicote. Bate na manhã nascente e bate na tua cama. No sono da madrugada, ternuras da áspera lona pelo corpo adolescente, é o trabalho que te chama. Às pressas tomas o banho, tomas teu café com pão. Tomas teu lugar no bote, no cais do Capibaribe, deixa chorando na esteira teu filho de mãe solteira. Levas ao lado da marmita, contendo a mesma reação do meio de todo dia. A carne seca e o feijão, de tudo quando ele pede, dás só bom dia ao patrão e recomeça a luta na engrenagem da inflação. Então é uma vida ali de uma trabalhadora, né, de uma mulher, mãe solteira, trabalhadora, que tem que acordar cedo, enfim, tem que se submeter aos mandos do trabalho, né, esse universo do trabalho, tá? Nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais, né, está a serviço de quê? Né? Ele tenta ali, quando a poesia ela tenta se adaptar, né, ao projeto poético, né, auxiliando ali que a gente entenda o quê? Né? Quando a linguagem ela está a serviço da caracterização do projeto poético do poeta, né? Óbvio, né? Então, nós temos aqui, ó, está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes. Beleza, gente? Tranquilo, né? Mais uma questão interessante, na qual o candidato do Enem ele tem que entender o porquê de uma poesia, né, ter esse formato, ter essa forma, né, dentre todas essas características, tá? Vamos lá, a questão 21 diz assim: Irerê, meu passarinho do sertão, do Cariri, Irerê, meu companheiro, cadê viola, cadê meu bem, cadê Maria? Aí, ai, triste sorte a do violeiro cantador. Né? Reparem que a linguagem escrita está adaptada, né, à linguagem falante. Né? Então, ó, cantador está com cantador ali com acento. Tá? Sem a viola em que cantava o seu amor, seu assobio é tua flauta de lerê, que tua flauta do sertão, quando assobia, a gente sofre quererê. Teu canto chega lá no fundo do sertão, como uma brisa amolecendo o coração. Irerê, solta o teu canto, canta mais, para lembrar, né, o Cariri. Então a linguagem ali ela está adaptada à maneira de falar. Né? Então, nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri, em uma ambientação linguisticamente apoiada, né, Então, o que eu tenho destacado aqui quando eu li para vocês, né, o verso ali do Heitor Villa-Lobos, né, o grande compositor de música clássica, adaptando a música clássica, né, o grande moderno, né, adaptador da música clássica, a brasilidade e a cultura popular. Ele fez essa aproximação entre, né, o clássico e o popular. E o que ele faz ali na linguagem? Né? Ele pega, né, elementos, né, locais, tá? E valoriza, né, esses elementos. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? A gente está percebendo o predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Né? Então, essa variedade, né, esse predomínio que a questão está exaltando. Né? Então, mais uma questão de linguagem, de relação entre língua e linguagem, está aparecendo na prova do Enem, confirmando aquilo que a gente já tinha comentado aqui, né, de que não há na prova do Enem praticamente, né, um domínio gramatical, muito pelo contrário, né, a gente percebe na prova do Enem um domínio de questões, né, que remetem à interpretação, que remetem ao uso da linguagem, né, aos diferentes usos da linguagem, né, e a apropriação dessa linguagem. Tá? Então,
a gente percebe como que funciona essa prova do Enem, e as nossas aulas estão aqui justamente nesse caráter prático, né, para mostrar para vocês como que funciona e que vocês tenham, consigam lidar com essas questões, tá? Então vamos lá. A questão 22, chamada Promessa da Felicidade, é uma questão muito interessante, porque ela bota ali uma artista, né, produtora de HQ, história em quadrinho, que ela é muda, né, surda muda. E os quadrinhos dela não tem textos, né, só imagens, tá? Então a gente tem mais uma questão relacionando, né, linguagem, né, a linguagem, né, textual, linguagem não textual, linguagem verbal, linguagem não verbal, tá? Então a gente tem aqui a Promessa da Felicidade, esse lindo quadrinho, e um texto 2. Tá? Lembra que eu falei para vocês, né, nas primeiras aulas a noção de hipertexto, né? Textos não precisam ter palavras, textos podem ser somente imagens, né? Textos podem ser somente sons, né? Enfim, de acordo com a mídia que você tem, o meio que transmite, né, os textos. Então vamos lá, texto 2. Quadrinista surda faz sucesso na Comic Con Experience, né, com narrativas silenciosas. A área de artistas independentes da Comic Con Experience deste ano é a maior da história do evento GIC, são mais de 450 quadrinistas e ilustradores nos Artists Alley, né? Essa é uma feira muito interessante de quadrinhos, né? Quem curte quadrinhos normalmente, né, vê aí as novidades, né, que se tem na Comic Con. Aí continua o texto aqui, ó. E a diversidade vai além do estilo das HQs. Em uma das mesas da fila F, senta a quadrinista com deficiência auditiva, Ju Loyola, com suas histórias que classifica como narrativas silenciosas. São histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos, e pessoas de qualquer nacionalidade, pelo simples motivo de não terem uma única palavra. A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras, sua experiência de ter que entender a comunicação pelo que vê faz com que ela se identifique muito mais com o que observa do que com o que dizem, que as pessoas dizem, perdão. E basta folhear suas obras para que fique claro que elas não são histórias em quadrinhos que perderam as palavras, mas sim que ganharam uma nova perspectiva. O texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda, que promove uma experiência de leitura inovadora, divulgada no texto 2. Independentemente de seus objetivos, ambos os textos estão buscando o quê? Né? Contribuem para com o processo de acessibilidade. Essa é uma discussão, né? A questão da acessibilidade, gente, é uma questão que volta e meia aparece na prova do Enem, já apareceu na redação, naquela redação sobre a inclusão, né, de alunos com deficiências auditivas, né, na prova de redação do Enem, né, e está aparecendo de novo aqui. A questão da acessibilidade, gente, ela é muito importante, né, para que a gente possa democratizar a educação e democratizar os acessos, né, em tempos de pandemia, né, a gente precisa de democratização do acesso ao ensino à distância, né, acesso à saúde pública de qualidade, né? Então essa é uma grande discussão, e é uma discussão que recorrentemente aparece na prova do Enem. Mais uma questão interpretativa, uma questão muito bem feita, muito bonita, né? Que fala sobre uma questão muito importante, que é a questão da acessibilidade. Questão 23. Nós temos ali um diálogo, né? De Oswald de Andrade. Heloísa diz: faz versos, pinote, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Heloísa: futuristas? Pinote diz: não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam. Devido à crise, precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra a faca e fiquei passadista.
No fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade, ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30 diante de determinada vanguarda europeia, são as vanguardas futuristas europeias, né, que emergem na literatura, sobretudo no final do século XIX, na passagem do final do século XIX para o início do século XX. Né? Nós temos ali o futurismo, o dadaísmo, né, dentre outros, né, expressionismo, impressionismo, tá? Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura, né, o Brasil, né, e o público leitor brasileiro, tanto em reação à Semana de Arte Moderna, né, inclusive, né, em relação à modernidade, o público brasileiro normalmente ele é muito conservador, né? Então, conservadora ao optar por modelos consagrados. Né? Então, o Oswald de Andrade está fazendo uma crítica ali à maneira conservadora do público brasileiro de ver a arte. Né? Pensando isso, sobretudo, né, gente, isso é uma grande discussão, né? O modernismo ele sofreu muita dificuldade no seu início, sobretudo na Semana de Arte Moderna, né, por conta da reação do público, que é um público aristocrata, conservador. A nossa elite sempre teve essa característica mais conservadora. Tá? Bom, então vamos aqui à questão 24. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais na nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida, com seu cofre enfeitado com tubos grossos semelhantes às serpentes de hálito explosivo, um automóvel rugidor, é o motor aí dos motores de carro, né? Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha. É mais bonito que a vitória de Samotrácia. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada também numa corrida sobre o círculo da sua órbita. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, fausto e munificência para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Né? Essa exaltação, sobretudo, né, do futurismo, que também é um movimento de vanguarda, está reparando que a prova do Enem, né, eles vêm com duas questões muito parecidas de literatura, né, sobre as escolas de vanguarda, né, sobretudo da final do século XIX para o XX, em seguida, sequencialmente. Tá? O documento de Marinetti, de 1909, exatamente onde que eu pontuei para vocês, propõe referenciais estéticos do futurismo, que valorizam o que o futurismo ele vai valorizar. Né? Ele vai valorizar a inovação tecnológica. O grande astro, né, desse texto aí, do Marinetti, né, é o carro, a velocidade, o mundo em transformação, esse mundo que está passando pelo que a gente conhece como segunda revolução industrial, que nós estamos estudando justamente nas nossas aulas de história às quintas-feiras, tá? Então, fizemos aqui, né, mais algumas questões, tá? Esse vídeo fica gravado para vocês verem, reverem, aproveitarem. Ficando alguma dúvida, deixem nos comentários, né, que eu respondo futuramente. Como ele é um vídeo prévio, né, gravado, a gente não tem a interação do chat, tá bom? Grande abraço do professor André, todos tenham uma boa semana.